Amados, essa palavra de hoje eu vou compartilhar aí de novo na tela, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam anotar como você quiser e também para que o entendimento seja melhor para nós, ok? Eu vou falar hoje sobre essa temática aí, que são as 7 chaves do amor. Quais são as 7 chaves do amor? Onde é que elas estão? E aí, certamente, poderíamos perguntar qual é o maior desafio de todos para a igreja nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que o prédio religioso está fechado e a gente quer que o prédio volte logo a ser aberto, a gente quer se reunir logo, mas mesmo em meio à pandemia, que não vai acabar agora, ainda vai demorar, infelizmente. Essa semana eu tive a notícia de 2 amados irmãos meus, assim, um pastor e um presbítero, gente muito querida, um pastor de Brasília e um presbítero de Salvador, que foram levados de volta para casa por causa dessa pandemia. São tempos de desafio, são tempos de dores, tempos de choro, tempos de lamento. E no meio desses tempos, a pergunta permanece: qual o maior desafio de todos os desafios? Qual é o maior para a igreja? Alguns dos mais lembrados são esses daí. Eu vou listar aí. Muitas pessoas dizem que a igreja tem que orar mais, muitos dizem que a igreja tem que evangelizar, muitos estão enfatizando o crescimento numérico, muitos estão enfatizando a necessidade da reunião presencial, muitos estão falando sobre o pagamento das suas contas, outros falando sobre a necessidade de santificação e doutrinamento, ensino. Muitos estão utilizando a internet, como nós estamos utilizando hoje, para doutrinar, para ensinar. Mas qual o desafio mais esquecido da igreja nesses tempos de pandemia? Para mim, é isso daí. Uma igreja que saiba amar. Ser uma igreja que saiba amar. Nelson Mandela cunhou essa frase é dele. Desculpem, deixa eu tomar um pouquinho de água. Nelson Mandela disse que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Eu acho essa frase... sabe aquelas frases que devia estar na Bíblia? Para mim, essa é a frase. Essa frase devia estar na Bíblia. Se não está, não está, né? Mas devia estar. Porque, da mesma maneira que as pessoas aprendem a odiar umas às outras,
Porque uma criança não nasce odiando a outra. Ela aprendeu a odiar. Ela vai aprender a não gostar do diferente, a não gostar do outro. Então, as pessoas podem aprender a amar. As pessoas podem ser ensinadas a amar. George Barna, um estudioso sobre a natureza da igreja, sobre liderança, sobre tantos temas, treinamentos, visão, missão. George Barna é um norte-americano muito importante, ele tem um instituto de treinamento e ele falou algumas coisas que eu queria pontuar aí para vocês, ainda nessa introdução. Daqui a pouco nós vamos ler o texto bíblico. George Barna, ele diz o seguinte: o que caracteriza uma igreja amorosa é uma atitude diferenciada que consiste em uma reação positiva diante da bênção de estarem envolvidos em atividades ministeriais capazes de transformar vidas. Olha bem, o que é que caracteriza uma igreja amorosa? É que ela está envolvida em um projeto. Ela está envolvida em atividades ministeriais capazes de transformar vidas. Vejam bem, queridos, até que ponto a pandemia tem nos anestesiado, nos paralisado em nossa atividade ministerial. A pandemia, queridos, tem servido como desculpa para muita gente não fazer nada em termos ministeriais. E perguntaram para Barna, como essa atitude é produzida? Segundo Barna, George Barna, essa atitude é produzida por meio de uma clara e poderosa visão ministerial, que dá para o membro das igrejas que sabem amar um projeto pessoal para a existência e uma razão para viver para a glória de Deus. Então, George Barna, ele é um estudioso e ele analisou milhares de igrejas. E igrejas que sabem amar, para ele, têm uma visão poderosa, carregada de propósito para a existência. Onde estão as 7 chaves do amor? Onde estão? E aí eu vou projetar o texto bíblico aí, mas se você tiver a sua Bíblia e quiser ler nela, 1 João 4, de 7 a 21. O Nelson, quando entrou hoje na live, disse que ele foi muito impactado pela live de sexta-feira com o pastor Paulo Mazzoni. E quando nós estávamos terminando a live, eu perguntei para ele qual seria a palavra de despedida da vida dele, se ele só tivesse uma oportunidade para dar essa palavra de despedida. Então ele leu esse texto. E desde sexta-feira eu estou meditando sobre ele, pensando sobre ele e pensando comigo mesmo, eu preciso deixar essa palavra muito clara para a igreja. Eu já preguei sobre esse texto de 1 João 4, 7 a 21, em outra oportunidade na igreja, mas eu vou pregar de novo hoje, porque nós precisamos encontrar as 7 chaves do amor. Na verdade, não precisamos encontrá-las, porque elas estão disponíveis na Bíblia. Elas já estão na Bíblia.
que nós precisamos fazer é utilizar, usá-las. E eu queria deixar para vocês esse texto. Então, o texto está aí. 1 João 4, de 7 a 21, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quais são as 7 chaves para o amor encontradas no texto que nós acabamos de ler? Alguém pode pensar assim, bom, pastor, 7 tópicos, então essa mensagem vai demorar muito. Fique tranquilo, eu vou ser o mais objetivo possível, mas eu vou destacar os 7 aspectos presentes nesse texto. Esse texto é um bloco de pensamento que pertence à primeira carta de João. É uma carta extremamente impactante. É uma das epístolas que mais impactou a igreja em toda a sua história, porque foi escrita por um homem que foi extremamente transformado por Deus. João, filho de Jonas, foi um dos discípulos de Jesus, provavelmente aquele que morreu mais idoso, foi exilado na ilha de Pátimos. E João é uma figura muito interessante porque ele era chamado por Jesus. Jesus gostava de colocar apelido nos seus amigos. Isso é uma coisa que quando você lê o Novo Testamento, quando você lê os evangelhos, você descobre isso, que Jesus gostava de colocar apelido nos seus amigos. E uma das pessoas que recebeu um apelido de Jesus foi João. E João foi apelidado de Filho do Trovão. Tiago e João foram chamados de Filhos do Trovão, porque eles eram muito nervosos,
eles eram muito irados, eles eram extremamente explosivos. A raiva deles era muito externada. Certa vez Jesus estava sendo apedrejado por samaritanos e eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore para fazer fogo descer do céu para destruir essa corja? Aí Jesus diz: calma. Jesus disse para eles: calma, vocês não entendem a mensagem, vocês não estão entendendo que eu não vim destruir as pessoas, eu vim trazer amor pelas pessoas. Então, João era filho do trovão. João era um homem extremamente irado, nervoso. E a experiência de João com Jesus é tão profunda, é tão grandiosa, que João é transformado em filho do trovão para o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. João vai falar sobre o amor, João vai enfatizar o amor. Quando ele escreve o evangelho dele, que é o 4º evangelho, ele enfatiza o amor. Então, e aí ele escreve 3 cartas depois para a igreja, e a primeira carta que ele escreve, a primeira epístola, é toda tomada por amor, porque ele quer que a sua igreja entenda o que é o amor. Será que nós entendemos o que é o amor? Não o amor segundo a nossa sociedade, não o amor segundo a compreensão que esse mundo tem, mas o amor segundo Deus. E eu queria falar sobre a primeira chave do amor. Os versículos 7 e 8, se você olhar aí para eles, você vai ver que a primeira chave do amor, João diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa é a primeira chave. A primeira chave é nós entendermos que amar o próximo é um atestado de novo nascimento. Amar o próximo é uma confissão de que a pessoa realmente conhece a Deus. Se eu não amo as pessoas, é porque eu tenho uma dificuldade muito grande de entender quem é Deus. Infelizmente, muitas pessoas conhecem a Deus na teoria. Quando se tem uma experiência pessoal com o amor de Deus, a pessoa é transformada. Então, queridos, nós estamos precisando de transformação. Nós estamos precisando de gente que conheça Deus, não apenas de ouvir falar, mas de uma maneira pessoal. O texto de João 13:35, desafio você aí a dar uma olhada nesse texto, que Jesus vai reforçar essa ideia de João, e ele vai relatar isso, e João é o único evangelista que relata esse versículo. João capítulo 13, versículo 35, diz assim: com isso, com o amor, amando uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como é que as pessoas vão saber que eu sou discípulo de Cristo? Como é que as pessoas vão conhecer que eu sou cristão? Se eu amar. Mas, em segundo lugar, o nosso amor deve ter como parâmetro o amor de Deus. Vamos voltar lá para 1 João.
Em 1 João diz assim nos versículos 9 a 11, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Vejam, queridos, o amor consiste não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho. João deixa muito claro que a vinda de Jesus ao mundo foi uma atitude de amor de Deus. E é na cruz que nós vamos entender a medida do amor de Deus por nós. Deve haver sacrifício pelo outro, como Deus fez por nós. Deve haver antecipação em amar o outro e não esperar para ser amado. Esse é um problema que nós temos, né? Nós ficamos esperando atitudes de amor dos outros para conosco. Esse é um terrível problema que eu tenho e você tem. Mas o desafio que João está dizendo o seguinte, está dizendo para nós é o seguinte: não espere ser amado. Tome a iniciativa, seja proativo em amar. O amor, segundo Deus, deve ser intenso, deve haver intensidade. João, Evangelho de João, volta lá para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, João diz isso. João não, né? Jesus, João 13, 34, um novo mandamento eu lhes dou, amar-se uns aos outros. Intenso, seja intenso. Se você quer amar alguém, seja intenso. Então, queridos, essa é a segunda chave do amor. Mas a terceira chave do amor é essa. Quando amamos, carregamos a Trindade em nossas vidas. Essa é a terceira chave do amor. Essa ilustração é uma ilustração da Trindade. Essa ilustração demonstra muito claramente que a Trindade, veja bem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, João vai dizer isso do versículo 12, lá de 1 João 4, de 12 a 16, você vai ver isso, você vai ver João falando da Trindade. João está falando de Deus, João está falando do Espírito Santo e João está falando do Filho, do Salvador. Do versículo 12 ao versículo 16, João mostra como a Trindade pode nos ensinar a amar. Quando amamos os outros, há um reflexo da Trindade em nossas vidas. Isso acontece porque é na Trindade que percebemos a excelência de uma comunidade que se ama. Olhem bem, se vocês quiserem entender o que é amor, peçam a Deus um vislumbre da Trindade. O que é que o Pai faz? O que é que o Filho faz? O que é que o Espírito Santo faz? O Pai amou que enviou seu Filho. O Filho amou que se entregou na cruz. E o Espírito Santo amou que tanto o ser humano que veio habitar em nós. Olha bem, queridos, a comunidade, a maior comunidade do amor é a Trindade. A Trindade eterna, que já existia antes de tudo. O Pai amou tanto o ser humano
que enviou seu Filho. O Filho amou tanto o ser humano que se entregou na cruz do Calvário. O Espírito Santo amou tanto o ser humano que veio habitar nele. Por isso temos em nós todo o potencial da Trindade para amar as pessoas. Se você amar as pessoas, a Trindade vai ser expressada em sua vida, em minha vida. Vejam bem, queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a quarta chave do amor, importantíssima, nesses dias de pandemia, é que o amor é uma garantia para o dia do juízo final. O dia em que todos nós seremos julgados diante de Deus. Mateus 25, de 31 a 40, nós não vamos ler, mas se você quiser dar uma olhada depois, anota aí, Mateus 25, de 31 a 40, Jesus revela qual será o grande tema do juízo final. Não serão as questões doutrinárias ou políticas ou eclesiásticas ou eclesiológicas, mas o serviço pelo amor prático. Se você olhar para o texto, você vai ver Mateus 25. Vamos dar uma olhadinha lá, só para a gente ter uma ideia? Mateus 25, de 31 a 40. Esse é um texto que é um texto profético do julgamento das nações, e diz aqui que quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. E aí vai falando aqui qual é a grande pergunta do juízo final. A grande pergunta do juízo final é o seguinte: o que é que vocês fizeram por mim? Mas aí as pessoas dizem: Senhor, nós não fizemos nada pelo Senhor. E aí Jesus explica: quando vocês serviram aos pequeninos, aqueles que sofrem, aqueles que estão em situação de miséria, aqueles que estão em situação de extrema pobreza, vocês serviram a mim. Que Deus nos ajude a entender isso em meio a uma pandemia que tem deixado tantas pessoas mais pobres e mais desesperadas. Empresas que foram fechadas, empregados que foram mandados embora da noite para o dia, pessoas vivendo nas ruas sem ter o que comer. Essas pessoas estão precisando de uma igreja que sirva, uma igreja que pratique o amor. A demonstração prática da fé vem pelo amor. O que é que nós podemos fazer? Com certeza nós podemos fazer alguma coisa. Nenhum de nós pode dizer: eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer nada. Nós precisamos fazer alguma coisa. É o desafio de viver como Jesus viveu, servindo ao próximo. Jesus, durante o seu ministério, durante os 3 anos de ministério de Jesus, 70% do tempo, você já viu isso, você já ouviu sobre isso, 70% do tempo ministerial de Jesus foi desenvolvido na Galileia dos gentios. Politicamente, economicamente, socialmente, a Galileia dos gentios era o lugar dos miseráveis, dos extremamente pobres, dos mendigos, dos aleijados,
dos cegos, de gente que vivia na rua. 2 anos do seu ministério, mais de 2 anos do seu ministério, Jesus viveu na Galileia dos gentios, curando, acompanhando, servindo, alimentando gente miserável, gente pobre, gente economicamente falida, gente totalmente desesperançada. Jesus viveu assim. No juízo final, a pergunta que vai ser feita para mim e para você não é se a gente tem muito conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário, se a gente se a gente frequentou igreja, se a gente deu o nosso dízimo, se a gente, sei lá, frequentou os cultos. Não. A pergunta do juízo final, segundo Jesus, Mateus 25, do versículo 31 a 40, vai ser essa. Você amou as pessoas quando teve oportunidade de fazer isso? E a pandemia, queridos, está nos dando essa oportunidade. Podemos fazer alguma coisa. Mas a quinta chave do amor é que não podemos ter medo de amar. Eu encontrei essa imagem hoje, uma imagem gratuita, né? Encontrei essa imagem hoje na internet e eu vi nessa figura aí um homem com medo de amar. E João fala sobre isso no versículo 18, lá em 1 João 4, versículo 18, João fala isso: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora o medo. Muitos têm medo de amar porque não querem sofrer. Então, por isso que eles se mantêm na superficialidade. Eles não querem envolvimento, porque eles têm medo de sofrer. Muitos já foram traídos e não conseguem mais amar, não conseguem mais confiar. Muitos têm medo de amar. Caso tenhamos medo de amar, não seremos aperfeiçoados por Deus. João diz isso. João diz que eu e você não podemos ter medo de amar as pessoas. Porque na medida em que a gente está amando, a gente está sendo amadurecido, aperfeiçoado. E esse é o sentido da palavra aperfeiçoado por Deus. Uma pessoa aperfeiçoada por Deus é uma pessoa que tem maturidade. E é lógico, quando você se envolve com as pessoas, quando você quer ajudar as pessoas, quando você quer servir as pessoas, quando você quer amar as pessoas, você vai ser traído, você vai ser negado, você vai sofrer. As pessoas vão te ferir, as pessoas não vão devolver, né, a quantidade de amor que você deu. Mas isso vai fazer de você e de mim pessoas aperfeiçoadas no amor. É o que João diz aí no versículo 18. Pessoas amadurecidas no amor. Quem quer amar tem que estar disposto a sofrer. Se você não quer sofrer, é melhor não querer amar. Se você não quer amar, é melhor você ficar na superficialidade. Se você não quer ser aperfeiçoado por Deus, amadurecido por Deus, então é melhor manter
o distanciamento, é melhor manter a superficialidade. É por isso que amar não é um sentimento, não é uma coisa dos sentidos. Eu estou sentindo um arrepio aqui, é porque eu estou amando. Não é uma questão de você sentir. Amar é uma decisão. Eu e você, quando nos decidimos a amar, nós estamos tomando uma decisão. Bem, eu vou sofrer. Eu não vou receber de volta. Eu vou sofrer. A possibilidade de me traírem, né, vai ser grande, mas eu vou amar, porque eu quero ser aperfeiçoado. Todo sofrimento enfrentado por Jesus aconteceu por causa de João 13:1. Você sabia? João 13:1. Vamos dar uma olhada nesse texto? Abra a sua Bíblia lá. João, como eu já falei, a atenção que João dá ao amor em seu evangelho é grandiosa. E no versículo 1 do capítulo 13 do seu evangelho, olha só o que diz João, porque isso aqui é um relato de João. Esse aqui não é um texto que Jesus falou. Não, isso aqui é uma perspectiva de João. Olha o que diz o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Agora, olha a conclusão da análise que João faz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa sensacional! A análise que João faz, o evangelista João faz sobre o ministério de Cristo. João faz uma análise sobre a cruz de Cristo. Esse negócio aqui de amar até o fim é porque esse fim aqui é a morte, é a cruz do Calvário. Então, todo o sofrimento enfrentado por Jesus aconteceu porque ele tomou uma decisão de amar até o fim. Cristo nos amou até o fim. Então, queridos, precisamos amar as pessoas. Não podemos ter medo de amar. Mas a sexta chave do amor é que o nosso amor deve ser motivado pelo amor de Deus. Voltando lá para 1 João, vamos lá? 1 João. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa natureza pecaminosa nos impede de amar. Porque a origem da nossa natureza pecaminosa é a rebeldia, é o pecado. Então, naturalmente, nós não podemos amar. Quando você vê alguém demonstrando amor por outro, pode ter certeza que aquilo dali foi uma ação soberana, incompreensível, milagrosa de Deus. E é interessante que essa ação não está limitada à religiosidade, não está limitada ao fato dela ser crente ou não. Isso é muito importante ser entendido, porque alguns crentes acham que só eles que podem amar. Não, eu não creio assim. Eu creio que Deus, ele não está limitado a uma denominação, a um grupo, a um determinado grupo evangélico.
Não, seja católico, seja espírita, seja budista, seja ateu, seja quem for ele, quando ele ama, é porque houve uma ação miraculosa, soberana de Deus na vida dele. Vejam, queridos, a ação soberana de Deus não está limitada à nossa visão cristã do mundo, se somos evangélicos, protestantes. Não. Eu conheço muitos católicos, conheço muitos espíritas que demonstram o amor de Deus. Isso é um negócio que talvez você não aceite, talvez você... mas se você não aceitar, a gente vai continuar sendo amigo de todo jeito. Eu não estou chateado com você, não, mas é como eu penso. Porque para amar o próximo, Deus precisa agir. E às vezes Deus está agindo na vida de tanta gente que a pessoa não tem nem noção que Deus está agindo. A única motivação para amar o próximo de forma correta vem do Calvário. Às vezes eu estou amando, mas eu não sei por que eu estou amando. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo, quando morre na cruz, é o grande sinal do amor de Deus. É Deus amando o ser humano. Né? E veja bem, o Calvário, a motivação do Calvário está presente no cristianismo. É por isso que muçulmanos, hindus, espíritas, seja qual for a religião da pessoa, ama sem saber por que está amando. Às vezes eles amam o próximo como uma barganha, mas quando eles entendem que o Calvário, a cruz de Cristo, é a grande mensagem do amor de Deus pelo ser humano, eles se voltam para Cristo. Eles se voltam para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não fala de sacrifício, mas a cruz de Cristo fala de morte substitutiva. Vejam bem, queridos, que João vai explicar isso. Foi Cristo que se entregou em nosso lugar. Ele substituiu a mim e a você na cruz. Então, quando eu amo, é porque essa coisa entrou na minha vida. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, a cruz fala de morte substitutiva. Era eu que tinha que estar naquela cruz. Mas Cristo me substituiu. Esse é o amor. Alguém que se deu em nosso lugar. Alguém que se entregou em nosso lugar. E aí, a sétima e última chave do amor é essa daí. Quando nós nos voltamos para os seres humanos, nós estamos demonstrando a nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé só pode ser lida
quando amamos os seres humanos. Aquele que vive para si e não se dedica aos outros, não vive para ninguém. E essa foto de Madre Teresa de Calcutá alimentando uma criança é bem simbólica. Para João, a teoria só tem sentido se ela for acompanhada pela prática para com os seres humanos e não em relação às coisas ou os animais. Queridos, nós vivemos uma época em que as pessoas estão amando mais os animais do que as pessoas. Eu já ouvi isso de muita gente. Não, é melhor amar o animal do que amar as pessoas. As coisas, os seres humanos já amam muito mais as coisas do que as pessoas, né? Mas os animais, essa é uma coisa que tem sido desenvolvida de uns 50, 40 anos para cá, né? A prática do envolvimento com as dores e as necessidades das pessoas em tempos de pandemia é uma clara demonstração do verdadeiro amor. Pessoas que não sabem se relacionar com os diferentes delas, não entendem o significado do amor. O ódio é a negação dos relacionamentos. E João vai dizer isso, né? Se alguém afirma que eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Ah, queridos, como essa frase cabe nos dias de hoje. Pessoas que vivem um evangelho fake, o evangelho do ódio, o evangelho da intolerância. Eu digo que é o evangelho fake. Não tem nada do evangelho. Tem a ver muito com religiosidade. E, segundo João, são mentirosos. São mentirosos. E João não tem papa na língua, né? Para falar isso, né? Ele chega e rasga o verbo. Né? Infelizmente, muita gente vive de mentira, né? Um evangelho de mentira. E João não quer isso. João quer que a prática e a teoria caminhem juntas. A prática e a teoria precisam caminhar juntas. Não dá para dizer assim, olha, eu amo a Deus, mas eu tenho um ódio daquela pessoa. Eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu não quero nem ver aquela pessoa na minha frente. Porque eu guardo aquele rancor, aquela amargura, aquela vingança dentro de mim, né? Aí, esse é um evangelho mentiroso, é o evangelho fake. Para terminar, para concluir, aqui eu queria deixar algumas dicas práticas e pré-conclusivas. Por que pré-conclusivas? Porque essa questão do amor não acaba. A gente poderia falar muito mais, a gente poderia fazer um seminário sobre isso, a gente poderia pregar o ano todo sobre isso, mas eu queria deixar aqui só algumas dicas práticas para a gente colocar essas chaves, né? As chaves do amor em prática. A primeira coisa, você vai... deixa eu ver aqui. Você vai responder aí para você mesmo. Do que é que você tem mais medo? Você tem medo
de amar as pessoas? Tem um microfone aí ligado que está dando microfonia. Então, eu vou pedir que você seja honesto com os seus sentimentos, não fuja dele. Date e assine. Se você tiver uma folhinha de papel aí, faça isso. Quando o assunto é amar as pessoas, do que é que você tem mais medo? Ah, eu tenho medo de ser traído. Ah, eu tenho medo de me enganarem. Ah, eu tenho medo de não ser correspondido. Ah, eu tenho medo de sofrer. Seja honesto. Coloque seu nome, coloque a data de hoje e a gente vai orar. A gente vai ter um tempo de oração pedindo que Deus liberte você do medo de amar. Né? A gente vai ter um tempo de oração agora, você e Deus aí. Porque, infelizmente, muitas pessoas sofrem com isso, sofrem desesperadamente com esse problema. E eu quero que você pense em alguém para quem você vai demonstrar amor genuíno até o final dessa semana. Então, a semana está começando hoje. Você tem até sábado. Não sei o que é que você vai fazer. Se você vai dar um presente para a pessoa, se você vai dar uma cesta básica para a pessoa, se você vai ligar para a pessoa. Eu estou dando dicas, né? Se você vai mandar uma mensagem pedindo perdão para essa pessoa. Eu não sei qual é a atitude que você vai demonstrar de amor genuíno. Né? Pense em alguém que você vai amar de maneira gratuita, mesmo que ela não te responda a mensagem, mesmo que ela não queira te atender, mesmo que ela não agradeça o presente que ela vai receber, mesmo que você algo gratuito e espontâneo, é isso que significa ser amor genuíno. O amor genuíno precisa ser gratuito e espontâneo. Então, alguém, pode ser da sua família, pode ser alguém desconhecido, melhor que seja alguém conhecido, mas pode ser alguém que você vai até sábado, você vai ter uma atitude de amor. Você vai pensar em alguém para demonstrar amor por essa pessoa. Então, vamos orar. Eu queria orar por você que tem medo de amar. Talvez, eu podia orar por muitas coisas, mas Deus colocou isso no meu coração. Precisamos orar por pessoas que têm medo de amar. Eu quero orar por você, pedindo que o Espírito de Deus traga luz no seu coração, para que o Espírito expulse o medo, né? Lance fora o medo. E você pudesse ter ações amorosas. Coloque-se diante de Deus aí, agora onde você está, eu vou orar por você, eu vou pedir que o Espírito de Deus faça uma obra aí na sua vida, onde você estiver aí, faz de conta que você está na sala do trono, você e Deus. E eu vou orar por você, vou orar por mim também. Vamos orar? Pai amado, o Senhor é o Deus onipresente. Isso significa que o Senhor está agora em
qualquer lugar onde esses amados irmãos estão. Deus, o Senhor está presente aí na casa deles, aí no cantinho onde eles estão. O Senhor é o Deus que conhece o nosso coração. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus, de uma maneira especial, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus, cada pessoa nesse momento. Talvez, Deus, algumas dessas pessoas têm medo de amar, não querem arriscar mais, já fizeram muito e foram traídas, já fizeram muito e não tiveram retorno. Então elas se sentem machucadas, amedrontadas, feridas. Elas não querem mais se relacionar. Mas Deus, tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Tua palavra diz que nós podemos ser aperfeiçoados, amadurecidos no amor. Oh, Pai, coloca esse amor gratuito em nossos corações. Oh, Deus, sabemos como é difícil, mas nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na ação do Senhor. Nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Nós cremos que só o Senhor pode transformar o ser humano, mais ninguém. Nenhuma teoria, nenhum outro líder. Apenas a cruz do Calvário. E nós pedimos em nome de Jesus que essa cruz produza transformação em nossas vidas. Ensina-nos, Deus, a amar de maneira gratuita, de maneira generosa. Deus, sem esperar retorno. Nós confiamos no Senhor. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor produza isso em nossas vidas. Nós te amamos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, aleluia. O Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As meninas do tio Nairã aí vão cantar, vão louvar Jesus. E aí depois que elas louvarem a Jesus, a gente vai receber a bênção. Totalmente amado.
Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde és até a quem criaste, por amor vem adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Os meus pecados passarei, o preço dos meus pecados passarei, o preço dos meus pecados passarei, o preço dos meus pecados vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, lindas, lindas, lindas. Não deu para ver todo mundo, só estou vendo a cabeça de Thalita e a cabeça de Carol aí. Aí, a Nairan, Kátia está aí. Mas tudo bem. Ó, Camila também. Joia! Bênção! Muito bom ter vocês aí com a gente. Vamos receber a bênção, gente. Receber a bênção. A bênção não é do pastor, viu, gente? A bênção é do Senhor. A bênção é da Trindade. É essa Trindade que habita em nós. É essa bênção. Receber a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a unção, a presença gloriosa do Espírito Santo da promessa repouse sobre cada família representada nessa live, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre os seus negócios. Que a bênção da Trindade esteja sobre você, hoje e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus.
Amém, amém. Libera o microfone e beijo para todo mundo aí, gente. Ó. Amém. Boa noite, abençoe a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite, Beca. Cleuzinha, Amém. Marlous, Amém. César, Edson, Júnior. Sete Paulo. Ó, Marlon. Valeu, gente. Gente, tchau. Boa noite. Beijão, tchau. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, Boa noite, Ó, Deni. Deni aí, Saudade. ó. Ó, Deni Ô, César. apareceu. E aí, seu Neto? Veríssimo acordou aí? Vi falar que você tinha casado e sumiu. Seu Veríssimo, Boa tchau. noite, Janete. Que Deus te Nossa, abençoe. Marlon. César vai casar, hein? César vai casar. Vai. Tô sabendo não, hein? Credo. Ô, César, quem te vê assim, compra, sabia? Lindão. Cezão. Ai, Jesus. É, Imagina! Boa noite, Oi. gente. Oi, boa Saudade. noite. Ó, Nelson, um beijão na Cida, viu? tá bom. Alô, a pastor. descida, Nelson. Ó, Tá Matheus, ali seu Marcos. sentado, Diga ela deitado que eu no tô com sofá saudade ali. da comida dela. É? Tá com saudade da comida dela? Tá. Foi o ano passado, né, que comeu aqui, né? Pois é, já tem quase um ano, meu Deus. Pois é. Não, mas assim que qualquer coisa, nós vamos liberar esse almoço aqui ou esse jantar. Alô? Ei, maravilha. Ô, glória a Deus. Deixa eu vacinar. Assim Só que eu lá vou para ver. junho. Eu já tomei a segunda. E a Ô, Cida tá esperando a Denise, segunda. tudo bom? E a Cida... Mas, Gente, ô, Matheus, ó, beijão. Tchau, Matheus, gente, com Deus. ele e César, ó. Ô, Matheus, Comentários. Uma seriedade Mateus. a Tipo toda assim, sem prova. comentários. Não, Marlon? Olha o César aí, gente, ó. Ô, Beijão, gente. Matheus, você liga o microfone, Matheus. Fala alguma coisa, eu tô vendo seus dentes aí. Põe uma luz aí, Eu menino. já falei há muito tempo. é que ele tá Esconder com na sombra. ele tá com o celular virado para o lado contrário. Você tem que virar para outra parede, Matheus. mistério. Aí, Celular, não é celular não, rapaz. tá no notebook? É, porque a luz ali que é fraca mesmo, por isso. Ah, Tá. valeu, gente. Me Vou engana lá. que eu gosto. Tchau pra Vou vocês. desligar. Fiquem com Deus. Paz e graça. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.